Oi, gente, bom dia. Eu sou a Nai, eu estou responsável pelo Templo de Umbanda Casa da Jurema, terreiro de quintal, como a maioria já sabe, é na minha casa. E hoje eu vou falar um pouquinho da energia do Exu Caveira. Tem muita gente me pedindo, né, sobre esse guardião. E falar do Exu Caveira para mim é falar de um todo, né? Porque Exu Caveira, ele todos os dias me ensina algo novo, né? Então, já vou lembrar vocês que eu vou falar dentro do que eu vivo, dentro do que eu pratico, né? Fica até o final do vídeo. E quem se identifica aí com a energia do Exu Caveira, né? Filhos do Exu Caveira, comentem aí como é esse guardião na vida de vocês. Então, falar do Exu Caveira, né? Esse temido, porque muitos temem ao Exu Caveira, talvez pela sua forma de se apresentar, né? Esse esqueleto aqui, mas que é um guardião de muita luz, né? Um guardião de lei, trabalha sempre pela lei, pela organização, tem uma energia muito enigmática, sua presença é notada, sempre sério, mas ele não é só sério. Quando ele acha que deve, né? Ou quando pede tudo isso, ele também é muito brincalhão. É um Exu que nos ensina, né, olhar além, principalmente além da matéria. Ele trabalha muito essa questão do que quando a gente faz a passagem, o que sobra é o esqueleto, né? Então, para a gente não se perder tanto no visual, enxergar além do que os olhos podem ver. Exu Caveira, ele sempre mostra, né, o correto, o caminho certo a seguir. E quando você se perde do caminho certo, quando você se perde do correto, ele mesmo te coloca de volta. Então, Exu Caveira, quando ele precisa cobrar algo de algum filho, ele vai cobrar. Ele abraça, ele cuida, né? Ele dá caminhos, ele protege, mas ele cobra, né? Pessoalmente. Então, o Exu Caveira, assim, ele traz todo um poder, né, de transformação. Ele nos mostra que para a gente ter caminhos, quando a gente pede caminhos para Exu, né, a gente pede caminhos para Exu Caveira, ele vai estar atrás de nós, aqui, firme, mas ele não vai caminhar por nós. Quem precisa caminhar somos nós, né? E falando assim um pouco mais dessa energia, né, desse Exu da Calunga Pequena, esse Exu do cemitério, das almas. Uh, a primeira vez que eu tive o contato com o Exu Caveira, eu tive muito medo, porque a forma como ele se apresentou me dava medo, né? Eu lembro direitinho como se eu estivesse vendo a morte, mas a morte no sentido das figuras que a gente vê por aí, aquela foice na mão e tudo mais. E eu fiquei por muito tempo assim com muito medo, porque eu ainda não entendia, né? Isso era bem lá atrás. Eu não entendia o porquê que eu enxergava essa figura, né? Outras vezes de terno, mas um esqueleto, e isso me causava medo. Eu pensava assim, meu Deus, a morte veio me buscar. E de fato, né? A morte veio me buscar para uma transformação, um renascimento. E desde lá, sim, eu peguei na mão desse guardião, né? E sigo firme com essa proteção, com essa guiança, essa energia que sempre me auxilia, sempre me mostra, sempre pede calma, paciência, fé. Com Exu Caveira não fica nada no oculto, né? Tudo que precisa ser revelado, ele te mostra. Seja pela intuição, seja por um sonho, seja por um sinal. Então, eu não sei, né, como que é para vocês, né, para os filhos e filhas que trabalham com a energia do Exu Caveira, mas eu acredito que quem conhece essa energia forte de presença, né,
uma incorporação forte, firme, uma gargalhada muito forte, um olhar muito firme. Não esquece, né? Há pessoas que já passaram, né, em atendimentos com Exu Caveira, seja na minha casa ou em outras casas, né, que passou pela energia desse guardião de lei, sentem, né, abraçados por ele, e eu tenho certeza que sempre recebe de alguma forma algo, né, seja no físico, seja nas caminhadas, seja abertura de caminhos, seja no espiritual, porque ele é isso. E ele está aqui firme, mostrando que ele está presente aqui, né? Trabalhando, limpando, auxiliando. Exu Caveira é descomplicar o que está complicado, né? É nos mostrar que nada, nada passa despercebido aos olhos da espiritualidade, né? Eu sou muito agradecida por ter a companhia, né, nessa existência desse guardião de luz, de lei. Eu sou muito grata por ter os meus caminhos, né, sempre abertos e acompanhados por essa força que sempre está me conduzindo. E hoje eu desejo que o Exu Caveira abra os seus caminhos, que o Exu Caveira abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família e traga paz, calmaria e sabedoria em tudo que vocês se colocarem a fazer. Exu, ele está aqui do nosso lado para nos auxiliar, para nos mostrar que nenhum caminho fica fechado quando se tem fé, quando se anda corretamente, quando confia. Então, é isso, um pouquinho dessa energia, um pouquinho desse Exu maravilhoso. Sintam-se abraçados e acolhidos pela energia desse guardião. Um beijo, um axé bem grande. Laroyê, salve a força de Exu Caveira, salve a força de todos os guardiões e guardiãs.